Paz do Senhor, meus queridos, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós continuaremos os nossos estudos no livro dos Reis, em especial estudando um pouco sobre a história do profeta Eliseu, conforme está registrado majoritariamente no segundo livro aos Reis. E é interessante nós notarmos, antes de nós entrarmos diretamente na história do profeta, é importante nós vermos um pouco acerca do contexto histórico, do contexto canônico, de onde essa história, de onde esse livro, ele se encaixa dentro da narrativa bíblica. A autoria do livro dos Reis, ela é incerta, nós não temos certeza acerca de quem foi. Segundo a tradição judaica, em específico, o Talmud babilônico, no tratado de Batra 15a, o autor de Reis foi o profeta Jeremias. Todavia, nós não temos certeza acerca da autoria, conforme eu mencionei anteriormente. E o livro dos Reis, ele, a princípio, ele não era dividido. Na Tanakh, a Bíblia hebraica, não havia uma divisão em 2 volumes, conforme nós temos em nossa Bíblia nos dias atuais. Isso aconteceu devido à tradução grega da Bíblia hebraica, chamada de Septuaginta, feita em Alexandria 3 séculos antes de Cristo, por um grupo de 70 judeus, estudiosos e eruditos. Na ocasião em que eles estavam fazendo essa tradução da Bíblia hebraica para o grego, que era a língua comum, era a língua franca na época, eles tiveram que repartir alguns livros devido ao tamanho deles, devido à extensão dos rolos na época. É importante nós notarmos que na época os livros eles não eram assim dessa forma em códex, né? Como nós temos hoje, eles eram divididos em rolos. Então havia os rolos de papiro, que era uma planta que crescia no Nilo, era mais barata, livros, rolos completos de papiro, eles custavam em torno de 100 denários, e também havia os pergaminhos, que eram feitos a partir de pele de animais, que custavam entre 200 a 300 denários os rolos completos. Então, devido ao valor alto e também devido ao limite de tamanho desses papiros, desses pergaminhos, foi necessário dividir o livro de Reis, assim como o livro de Samuel e o de Crônicas. No entanto, quando nós estamos lendo as Escrituras, nós estamos examinando, nós estamos expondo, pregando acerca disso, é importante nós o considerarmos como uma unidade, como algo que ele não há a separação temática, como se fosse 2 livros separados. Não, eles são um livro unificado que foram separados devido a esse contexto que eu acabei de mencionar. E a história de Eliseu, ela se encaixa justamente nessa narrativa do livro de Reis. O livro de Reis, ele dentro do cânon das Escrituras, ele sucede a narrativa de Samuel. E na narrativa de Samuel, conforme nós vimos anteriormente, nós vemos ali, né, a monarquia, o reinado de Saul. Logo após nós vemos a monarquia, o reinado de Davi. E Deus faz uma aliança com Davi, a qual nós chamamos de aliança davídica. Essa aliança é fundamental para nós entendermos as escrituras de Gênesis e Apocalipse. É devido a essa aliança que Jesus ele é chamado de filho de Davi. É devido a isso que eles enfatizam o fato de Jesus ser descendente de Davi em sua linhagem humana. Então, Deus prometeu a Davi uma dinastia. Uma dinastia é uma sucessão de reinado na mesma família. O reinado passa de pai para filho. Então, Deus prometeu para Davi que caso a descendência dele fosse fiel, ele estabeleceria uma dinastia na casa de Davi. Ele também prometeu que haveria um filho dele que construiria o templo, né? E que ele cooperaria para estabelecer Israel. E nós já vimos isso na aula sobre Salomão. Então, o livro de Reis, ele sucede a isso. Ele narra o reinado, a monarquia pós-davídica, ou seja, se iniciando a partir de seu filho Salomão, até que Israel fosse exilado da terra prometida devido à sua desobediência.
o que acontece então é que o povo de Israel ele se aparta do Senhor. Assim como ocorreu no livro dos Juízes, de um modo um pouco diferente, porque agora nós temos uma monarquia, agora nós temos um povo que ele é dividido politicamente, falando de forma mais estruturada, e a monarquia israelita, na época, se apostatou do Senhor. E devido a essa apostasia, há uma proeminência dos profetas, há um papel muito importante dos profetas nos 2 livros dos reis, que eles são levantados pelo Senhor para trazer a nação ao arrependimento, para levar os reis ao arrependimento, ao conhecimento da lei do Senhor, a lembrá-los acerca da aliança e também para cuidar do povo, o que nós vemos acontecendo muito através da vida de Eliseu e também anteriormente de Elias. Se nós formos ver um pouco sobre a estrutura do livro dos reis, ela possui uma estrutura que a gente chama de quiástica. O que é um quiasmo? O quiasmo ele é uma forma literária que ela é dividida em A, B, C, B, A. Então ela começa ali no A, ela vem após o B e o C ele é o centro. Depois a parte do B se repete, ela é semelhante e o A se repete. Então ela é distribuída nessa forma e o livro dos reis ele fica nessa divisão. A, Salomão e a monarquia unida, 1 Reis 1 ao 11. B, separação do reino do norte, né? 1 Reis 12. C, os reis de Israel e de Judá. E ali no meio nós temos a dinastia de Onri. E no C nós temos os reis de Judá. No B nós temos a queda do reino do norte. E no A, de novo, somente o reino de Judá. Então, a narrativa dos reis, ele dá uma diminuída no ritmo, né? Nós vemos que em diversos momentos um narrador, né, um profeta narrador, um profeta historiador, o reis, ele na Bíblia hebraica ele ficava na seção da Tanakh, então na seção dos profetas, né, que era chamado de Nevim da Tanakh. Então ele era considerado uma narrativa profética, né? Ela não é só uma história, não, ela era uma narrativa profética e possivelmente tendo a autoria de Jeremias, isso reforça essa tese. Então nós vemos em diversos momentos o profeta historiador, o profeta narrador, ele fazendo comentários acerca dos reis, comentários acerca da conduta deles, comentário acerca de seus atos foram bons diante de Deus ou se os seus atos foram ruins, maus diante do Senhor. E, mediante a isso, nós vemos nesses comentários proféticos os profetas sendo levantados, né? E o livro dos reis, ele continua, né, o que é chamado de a história deuteronomística, né? Ele há ali o Deuteronômio ele faz uma divisão, né, entre o final do Pentateuco e ele vai ali dar a informação necessária para o início de uma nova sessão a partir do livro de Josué, dando continuidade à história primária, né, narrada no Pentateuco, e a partir dali o livro de Reis ele continua toda essa sessão, ele continua esses eventos da monarquia em Israel a partir de uma ótica divina, na qual há diversos ecos com Deuteronômio. Nós vemos que Elias e Eliseu, que são levantados, são os profetas mais proeminentes no livro. Nós vemos que, conforme eu mencionei, há uma diminuição no ritmo quando ele chega na dinastia de Onri, né? Ele começa a falar de Acabe e de os seus descendentes que foram reis, e há uma diminuição tanto para relatar, para retratar aquilo que foi feito de mal, né, majoritariamente de mal durante esses reinados, e também da atuação profética de Elias e posteriormente de Eliseu, mediante a isso. E a narrativa dos reis, ela relata o trágico declínio da nação, partindo, né, de Salomão. Salomão começa muito bem, só que há um declínio, e até chegar ao devastador exílio da nação. E o livro de Reis ele tem muitas consonâncias com Deuteronômio, porque Deus ele está sendo fiel à sua aliança no livro dos reis,
No entanto, o povo não está sendo fiel à aliança. O que ocorre é que o Senhor, ele em diversos momentos, ele por meio dos profetas, ele procura levar o povo ao arrependimento, procura lembrá-los da aliança, ao passo em que o povo, em especial a monarquia, está à parte do Senhor. Eles apostataram do Senhor. Nesse cenário surgem os profetas, né, que também são chamados, em especial durante esse período e também no período narrado por Samuel, de videntes. Mas o que eram profetas? Antes de nós entendermos sobre Eliseu, é importante entendermos quem eram os profetas, o que é ser um profeta. Há uma diferença, é importante relatar, e nós precisamos falar isso para as crianças, que há uma diferença entre os profetas no Novo Testamento e os profetas no Antigo Testamento. Há uma diferença dos profetas hoje em dia e dos profetas naquela época. Um profeta, ele é um porta-voz, né? A palavra grega para profeta, e também a hebraica, remete a esse sentido. Ele é um porta-voz. Ele é aquele que proclama algo, né? E também a palavra em relação a vidente, ele remete à questão de que eles têm revelações do Senhor, né? Eles constantemente recebem visões, revelações do Senhor, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 1, no versículo 1, que diz que no passado o Senhor se manifestou muitas vezes e de muitas formas aos profetas, mas agora ele se revelou a nós através do Filho. Então, o que era um profeta? Um profeta, a sua atuação profética, a sua função, o seu trabalho, ele tinha muita relação com o trabalho de um arauto. Mas o que era um arauto? Um arauto, na época, ele era um mensageiro, um representante do rei. Então, quando o rei queria comunicar algo ao seu povo, a forma principal utilizada era por meio dos arautos. Então ele comunicava para o arauto a sua mensagem, o seu discurso, o que ele queria que fosse comunicado, passado para o povo. Então o arauto chegava diante do povo e dizia assim: assim diz o rei. E logo após, tudo que era dito após assim diz o rei era como se fosse uma citação direta do rei. É como se fossem as próprias palavras do rei sendo ditas ao povo. Então, nós vemos muitas vezes essa linguagem sendo utilizada pelos profetas, sendo utilizada por Elias, sendo utilizada por Eliseu. Assim diz o Senhor. Eles eram arautos divinos, eles eram porta-vozes divinos, eles foram pessoas que ouviram a mensagem do Senhor, que receberam essa revelação do Senhor e comunicaram ao povo fielmente. Foram homens santos movidos pelo Espírito Santo para comunicar a palavra do Senhor. Então, toda vez que eles diziam assim diz o Senhor, é como se fosse o próprio Senhor comunicando a sua palavra ao povo. E é interessante porque ao longo do livro dos Reis nós vemos que a palavra de Deus, né, por meio dos profetas, ela é revelada como mais poderosa do que a espada do rei que apostatou do Senhor, né? E essa questão do rei é importante nós vemos ao longo dessa narrativa do livro dos Reis. Há 20 reis no reino do norte e 20 reis no reino do sul. Dos 20 reis do reino do norte, todos eles são maus diante do Senhor. Todos eles se apartaram do Senhor e todos eles são analisados mediante a ação dos seus predecessores. Eles são analisados, por exemplo, constantemente nós vemos alguns reis que eles acabaram, por exemplo, com o culto a Baal, mas continuaram no pecado de Jeroboão, adorando os bezerros de ouro e seguindo a festa religiosa da forma que ele tinha estabelecido em Betel e em Dan. E no reino do sul, Judá, nós vemos 20 reis também, antes do exílio. No entanto, 12 são maus e 8 são bons. Então, no livro dos Reis, nós vemos, e nos Reis no geral, e também na história de Eliseu, que o povo de Deus não deve se aliar à apostasia governamental. Quando os reis da terra se apartam do Senhor, é imperativo que nós venhamos nos manter leais a eles, não nos submeteram à rebelião imperial. Gente, isso é sumamente importante. Nós não devemos viver, é importante nós enfatizarmos isso para as crianças, porque isso é algo que nós vemos ao longo do livro. Nós não devemos seguir as tendências governamentais.
nós devemos respeitar as autoridades, né? Paulo ele fala isso em Romanos capítulo 13. Devemos respeitar as autoridades, devemos nos sujeitar às autoridades. No entanto, quando a autoridade não se sujeita à autoridade suprema, que é Deus, quando os reis da terra não se sujeitam ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eles nos ordenam a fazer coisas que violam as Escrituras, quando a lei do Estado ela viola a lei divina, nós estamos sujeitos à lei divina e não à lei de reis. Ainda que por isso nós tenhamos que ser perseguidos, como aconteceu com os profetas em diversos momentos. Então, a fidelidade a Deus, por vezes, requererá de nós perseguição. Fará com que nós tenhamos que perseverar mediante as situações que não são muito legais, mas que as pessoas ainda passam ao redor do mundo em países que são perseguidos. Então, nós não podemos ter, queridos, uma idolatria ao Estado. O governo não é o nosso Deus. O rei não é o que define a nossa vida em última instância. Quem define a nossa vida é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, nós devemos obedecer sim às leis, nós devemos nos sujeitar às autoridades, mas caso elas nos ordenem coisas que contradizem a palavra de Deus, nós devemos nos sujeitar à palavra do Senhor. E é isso que acontece. Em meio à apostasia, os profetas permanecem fiéis à aliança, permanecem leais ao Senhor. Então, ao longo de todo o livro, nós vemos o narrador ele com esse papel, né, de profeta, historiador, ele narrando, né, os eventos, cada um dos eventos durante o reinado dos reis, mediante uma perspectiva profética, mediante se eles estão aprovados por Deus ou não, e também mediante as normas da aliança. O Senhor disse que se o povo fosse fiel, eles seriam abençoados na terra. Mas caso eles fossem infiéis e não se arrependessem, eles seriam expulsos da terra. E é isso que vai acontecendo progressivamente ao longo do livro dos reis. E o povo vai tendo, primeiro há uma divisão, reino do norte e reino do sul. E aos poucos, mediante a governos ímpios, mediante a governos apóstatas, nós vemos a terra de Israel diminuindo, nós vemos eles sendo progressivamente tirados da terra prometida até que vem a devastação final no exílio. Então, nós chegamos ao eixo central do livro dos reis, que se concentra nas narrativas de Elias e Eliseu. E tratando em específico no ministério de Eliseu, o ministério de Eliseu ele prenuncia o ministério de Jesus em diversos aspectos. Nós vemos que Eliseu, ele alimenta os famintos, nós vemos que ele cura os enfermos, assim como Jesus fez, ele ressuscita os mortos. Eliseu também não faz acepção de pessoas, né? A intervenção divina, de forma milagrosa, ela é revelada a generais, ela é revelada a uma escrava, ela é revelada a uma mulher rica sem filhos, ela é revelada anteriormente, né, em Elias, a viúvas, ela é revelada a pessoas pobres, é revelada a nações e a profetas. Não há acepção de pessoas no livro dos reis, o Senhor não faz acepção de pessoas. E nós vemos em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, que Eliseu ele pede uma porção dupla do espírito profético de Elias. Eu gosto da versão da NVI, que diz que respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Essa tradução ela é uma tradução dinâmica, ou seja, ela traduz o sentido da passagem. Quando Eliseu pede uma porção dupla do espírito profético de Elias, ele não está solicitando uma graça para ser superior a Elias. Ele não está pedindo algo para que ele seja melhor do que Elias. Antes ele está pedindo para Eliseu para que Elias o faça o seu principal herdeiro, o seu herdeiro primogênito, aquele que herdará a porção maior da herança profética do profeta, né? E o pedido do profeta Eliseu é concretizado no momento em que ele é separado de Elias, né? Nós vemos ali um carro de fogo que o separa e Elias é levado aos céus num redemoinho.
E logo após, nós vemos, né, o Eliseu, ele pega o manto de Elias, né, ele bate ali no Rio Jordão e as águas se dividem, né? Então é reconhecido que agora o espírito profético de Elias se repousa, ele repousa sobre Eliseu. Também é interessante notar que a narrativa dos reis narra 7 milagres sendo feitos por Elias e 14 milagres sendo feitos por Eliseu. Ou seja, ele realmente foi um herdeiro, né, do espírito profético de Elias. E quando nós vemos, né, Eliseu, quando ele está sendo separado, né, de Elias, ele diz: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Meu pai, era uma linguagem que na época era utilizada para se referir a autoridades religiosas, majoritariamente, e também a autoridades políticas, né? Ele fala: tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel, conforme eu disse, a palavra do profeta, né? As ações proféticas pelo Espírito de Deus, elas são reveladas como mais forte do que o império, como mais forte do que a palavra do rei, mais forte do que a espada do rei, né? E quando Eliseu, né, ele rasga sua capa, toma a de Elias, né, como propriedade, e ele divide as águas com ela, é como se Eliseu ele tivesse rompendo totalmente com o passado que ele já havia rompido anteriormente, né, quando ele foi chamado por Elias. Ele rompe em definitivo, né, e ele é reconhecido agora como sucessor do profeta. E é interessante nós vemos que o primeiro milagre feito por Eliseu, ele é um milagre controverso. Ele é um milagre feito na cidade de Jericó. E é interessante nós vemos, conforme está registrado em Josué, no capítulo 6, no versículo 26, nós vemos algo que Josué diz acerca dessa cidade. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Nós vemos que isso se cumpre em 1 Reis, capítulo 16, no versículo 34. Nós vemos o seguinte: durante o reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa de seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Então, nós vemos que aquela região foi uma região que foi amaldiçoada. Era uma terra que a maldição ainda imperava, a terra tinha se tornado improdutiva. O texto bíblico diz que a água ela não é boa e a terra ela é improdutiva. E nós vemos que esses efeitos da maldição ali de Josué sobre a terra, eles eram sentidos ainda naquela época. No entanto, Eliseu chega, coloca sal na nascente e na função do porta-voz do Senhor, o profeta, o arauto do Senhor, ele proclama que Deus purificou a água e a cidade e que ela deixou de ser improdutiva. Então, o governo de Deus, ele é revelado sobre a terra prometida agora, devido à apostasia dos reis, não diretamente através do reinado, como fora feito anteriormente, através da monarquia davídica, por exemplo, majoritariamente. Nós vemos que agora o governo de Deus na terra, ele é revelado através do profeta. Deus ele se revela como aquele que governa até mesmo a qualidade da água e da terra. Ele é aquele que tem poder para fechar os céus e para abri-lo conforme o beneplácito de sua vontade. E logo em seguida, nós vemos, né, um pouco após, o milagre do azeite da viúva. É interessante porque o milagre do azeite da viúva, ele repete o milagre em favor da viúva de Sarepta, né? O que reforça que Eliseu ele foi um herdeiro profético de Elias. Ele fez um milagre bem semelhante ao milagre de Elias. E conforme eu mencionei,
Deus ele revela o seu cuidado com o povo agora através do profeta, né? Deus se revela como o pai dos órfãos e juiz das viúvas através dos profetas. Ele cuida dessa viúva através da vida de Eliseu, né? E multiplica o azeite em sua casa. Nós também vemos essa herança profética de Eliseu, herdando o espírito profético de Elias no milagre da ressurreição do filho da Sunamita, né? Elias também havia ressuscitado o filho da viúva de Sarepta anteriormente. E também é interessante nós notarmos nessa ressurreição do filho da Sunamita que esse trecho narrativo, ele é o que nós chamamos de uma figura tipo, né? Uma figura tipo é um recurso utilizado nas escrituras no qual há uma repetição de ações e eventos, né? De forma a apontar similaridades teológicas, né? Como assim? Nós vemos no livro do Gênesis, por exemplo, vários encontros no poço, né? Então eles têm diversos aspectos que são semelhantes. E essa figura, essa questão da ressurreição, ela sucede um momento no qual Deus concede fertilidade à Sunamita. E na Bíblia, em diversos momentos, Deus ele concede fertilidade a mulheres que são inférteis. E a figura tipo que acontece ao longo das Escrituras é que essas mulheres inférteis, quando elas são abençoadas com fertilidade e elas têm os seus filhos, esses filhos eles têm um papel importante na narrativa bíblica, seja na narrativa imediata, para algo que está sendo narrado no momento, ou na narrativa no geral. Aqui no momento, Deus, após conceder a fertilidade à Sunamita, ele revela o seu poder, né? Como o Deus que tem poder até mesmo sobre os mortos. Ele é aquele que concede vida, né, a todos. Jesus, ele diz, né, eu sou a ressurreição e a vida. Então, Deus ele revela esse seu poder sobre a morte ao ressuscitar o filho da Sunamita por meio do profeta Eliseu. Nós vemos logo após Eliseu novamente como uma figura de Cristo, ou seja, como uma imagem de Cristo. Eliseu é interessante porque ele prenuncia o ministério de Cristo. Cristo, ele era visto na época, Jesus ele era visto na época como um profeta por alguns, né? Alguns não reconheciam Jesus como Messias, eles não tiveram olhos abertos para vê-lo como Messias, conforme foi declarado nas escrituras hebraicas. Então eles o consideravam como profeta. Isso era notório para muitos. Por quê? Porque Jesus, a atuação de Jesus, o ministério de Jesus, ele tinha muitas consonâncias com a atuação profética anterior. Então nós vemos Eliseu ele prenunciando o ministério de Jesus. Ele multiplica 20 pães em 100, assim como Jesus multiplica os pães, conforme relatado nos evangelhos. Logo em seguida, há um relato muito importante no livro dos Reis, que é a cura do comandante do exército do rei da Síria, Naamã. Naamã, ele estava sofrendo com lepra na época, e ele ouve de sua escrava, essa israelita, ela era uma menina, ou seja, jovem escrava israelita, e ela conta para o comandante, uma pessoa muito importante, alguém que ia com o rei no templo de adoração do povo deles da época, do povo da Síria. Ela diz a esse homem que há um profeta em Israel, né, que ele poderia curá-lo, né, e mediante, se ele procurasse, ele o curaria da lepra, ela menciona. Então nós vemos que uma menina, ela é escrava, ela é israelita, Deus usa sua fé para curar esse comandante. Então a narrativa bíblica, que ela mais uma vez está enfatizando que Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Na antiguidade, as mulheres, as crianças e os escravos, eles eram vistos com desdém pela sociedade. E essa menina se encaixava nas 3 descrições. Ela era mulher, ela era escrava e ela era uma menina, ela era criança, ela era jovem. Então ela era
vista com desprezo, vista com desdém na época. Mesmo assim, Naamã ouve essa menina, Deus usa a fé dessa menina para curar o homem. Deus não faz acepção de pessoas, o valor das pessoas diante de Deus, ele não é determinado, nós vemos aqui, pela condição financeira, não é determinado pela região geográfica pela qual a pessoa nasce, não é determinada pelo status social, não é determinada pelo gênero, se é homem, se é mulher, todos somos iguais diante de Deus, não é determinada pela idade, se é criança, jovem, adulto, se é idoso, não é determinada pela raça ou pela cor. Deus nos aceita pela nossa fé em Cristo, nós somos salvos pela fé em Cristo. Assim, Deus encontra nessa moça o que Jesus diz que gostaria, que quer encontrar quando ele voltar, conforme dito em Lucas 18, capítulo 8. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Nós vemos então que o comandante, logo em seguida, ele não é recebido com regalias, né? Ele não é recebido de uma forma conforme ele esperava, né? O seu título requereria, digamos assim. Ele não é curado mediante os padrões da época. Na época, os curandeiros, eles costumavam impor as mãos sobre os doentes e pronunciar espécies de palavras mágicas e orações na tentativa de curar o enfermo. Naamã esperava isso do profeta Eliseu. Todavia, Eliseu diz para ele fazer algo simples. Diz para ele ir para o Rio Jordão e se lavar por 7 vezes. Naamã se revolta, né? Porque ele esperava todo esse ritual, né, da época que eles tinham de cura. No entanto, né, ele é persuadido a ir para o Jordão. Ele vai e é curado. E ele faz a confissão básica de Israel. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Então, um homem que era ímpio, um homem que era gentil, né? Um homem que era pagão, um homem que não fazia parte da comunidade da aliança, da comunidade do pacto de Israel. Ele reconhece a Deus, ele professa sua fé no Deus de Israel, sua lealdade no Deus de Israel. E é interessante porque ele pede para Eliseu, logo após Eliseu recusar, né, as riquezas, o ouro, né, os presentes que o comandante havia trazido para o profeta, ele pede para levar 2 mulas carregadas com solo israelita. Por quê? Porque na época havia uma concepção de que os deuses estavam limitados a regiões geográficas. Então, na concepção deles, se havia o Deus de Israel estava delimitado à região geográfica onde Israel residia. E ele somente poderia ser cultuado sobre aquele solo. Então, a partir daquela perspectiva, ele levou, né, o solo de Israel para que ele pudesse adorar a Deus em sua terra. Então, esse homem que não poderia ficar ali na terra de Israel, ele revela sua lealdade ao Senhor, né? Ele, a ponto de levar solo da terra de Israel para que ele possa cultuar ao Senhor mesmo em sua terra. E a lealdade de Naamã, ela é constratada, né? A fidelidade de Naamã é constratada com a infidelidade, a ganância de Geazi, servo de Eliseu e israelita. Então, um estrangeiro, né? Ele foi fiel ao Senhor, ao passo de que um homem, Geazi, ele é a imagem do povo ao longo dos reis. É um homem que apostatou, é um homem que não foi fiel à aliança, é um homem que procurou mais riquezas do que ao Senhor. Então esse trecho bíblico, ele nos adverte contra o orgulho. Naamã, ele apenas foi curado quando ele se humilhou. Naamã, ele foi curado não quando ele seguiu os ritos da época, quando ele seguiu as coisas na estrutura, da forma que ele imaginava que seria correta, mas quando ele seguiu a palavra do Senhor conforme for anunciado por Eliseu. Então, portanto, muitas vezes nós temos concepções que destoam da palavra do Senhor. Nós temos concepções
que às vezes não estão em concordância com as escrituras sagradas. E nós precisamos nos despir dessas concepções, nos esvaziar de conceitos que destoam das escrituras sagradas, de modo em que nós venhamos seguir a palavra do Senhor em humildade. E nós vemos também que Deus não faz acepção de pessoas. Ele aceita um homem que não faz parte da comunidade da aliança. Ele aceita um homem que é sírio, que não faz parte do povo. Então aqui novamente Deus está mostrando, gente, Deus aceita pessoas de toda cultura, de toda etnia, de toda classe social, de toda cor, de toda raça. Para Deus, essas coisas não fazem diferenças. Deus não vê como o homem vê. Ele olha para os nossos corações. Ele procura fé em nós. Então até mesmo pessoas que caso seria um escândalo para nós se elas se convertessem, Deus as aceitaria em caso de arrependimento sincero, em caso de colocarem a sua fé em Cristo e seguirem ao Senhor, procurarem serem discípulos fiéis do Senhor. Logo após nós vemos Eliseu, que ele faz um milagre com o machado emprestado de um de seus discípulos, né? Mostrando que Deus, ele não se importa apenas com generais poderosos, mas ele se importa também com homens simples, em questões cotidianas, né? Como era o caso deles, que eles estavam construindo um lugar de reuniões maior para os profetas e os seus discípulos. Logo após, né, nós vemos Eliseu, né, e a cegueira do exército arameu. Isso mostra mais uma vez como a palavra do Senhor é superior aos exércitos da terra, né? O Eliseu, ele ora, né, para que o seu servo, né, o veja, né? Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, né, para que ele veja que eram mais numerosos aqueles que estavam com eles do que aquele exército arameu. Então o Senhor fere de cegueira aquele exército, e logo após Eliseu leva eles ali, né, para a capital, diante do rei. E ao invés do rei matá-los, né, conforme a palavra do profeta, ele serve um banquete, né, e a Síria para de invadir Israel naquele momento. Logo após Eliseu, ele prediz também o fim do cerco de Samaria, né? Samaria estava sendo cercada, né, pela Síria por aquela ocasião, e naquele momento ele prediz, né, que eles seriam libertos, né, que o preço das coisas abaixaria drasticamente e o Senhor livra o povo mais uma vez, conforme a palavra do profeta. E logo em seguida nós vemos também que Eliseu, ele prediz Azael como sucessor de Ben-Hadad II, né? E ele diz que ele causará muito sofrimento a Israel. Então nós vemos essa atuação profética, né, dos profetas conforme determinados pelo Senhor na época. Eles não atuavam somente na região da época, mas também é uma relação com povos que estavam ao redor. Então, a conclusão que nós temos no livro de Reis, em especial na narrativa de Eliseu, é que o Senhor, ele governa pela sua palavra. E mesmo em meio à apostasia do povo na época, Deus levanta profetas como Eliseu para levar o povo ao arrependimento, para levar o povo à fidelidade, à aliança. E por meio, em especial na narrativa dos reis, de Elias e Eliseu, Deus adverte os governantes, Deus cuida do povo, faz milagres, faz maravilhas e manifesta-se como o Senhor de toda a terra. Esse é o livro dos reis e a narrativa de Eliseu.